Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja inundando a sua vida, amém? Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens, Por que viver o cristianismo? Nós falamos na primeira mensagem sobre a questão: é uma escolha que nós fazemos ou é um chamado divino? Então, viver o cristianismo, a gente disse na primeira mensagem que é um chamado divino, pela misericórdia de Deus. Deus nos chama, Deus vem até nós com graça e com bondade e nos atrai até Ele. A segunda mensagem nós falamos sobre uma necessidade. O homem tem uma necessidade, a necessidade do homem é a necessidade de uma redenção. E nós dissemos que Jesus é aquele que nos compra de novo, porque o pecado nos ofende, o nosso pecado ofende a Deus. Então, nós precisamos de alguém que nos compre novamente, que transforme a nossa vida. Então, Jesus é aquele que vai suprir a nossa necessidade. E, na semana passada, nós falamos sobre a chave. Existe uma chave, e a chave Jesus também, porque Ele nos salva, nos redime e transforma a nossa história e nos leva até o Pai. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens, da qual assim eu particularmente gostei muito de trazer essas palavras para a igreja, e louvo a Deus por essa oportunidade que Deus deu, não só a mim, mas deu também à igreja, para a gente poder conhecer juntos o que é que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa história. E hoje nós vamos falar sobre o convite. Por que viver o cristianismo? E nós vamos encerrar falando sobre o convite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Mateus capítulo 11, 25 a 30. Diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, fala ao nosso coração e enche-nos com a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Receber convite é muito bom, né? Eu recebi um convite para jantar, para almoçar amanhã, lá na casa do presbítero Gildásio. Você não está sabendo, mas Deus já revelou o meu coração. Amanhã lá estarei. Tá certo? Serei mesmo. Pode me aguardar, amanhã estarei lá. E assim farei todo domingo à noite. Deus vai sempre trazer uma palavra abençoada. E Deus vai sempre me revelar a quem é a pessoa que eu vou almoçar na segunda-feira. Portanto, venha ao culto que você vai ser abençoado. Receber convite é muito bom. É muito bom a gente receber convite para jantar, para almoçar, para tomar um café. É bom a gente receber um convite para ir para uma festa. É bom a gente receber um convite para ir para um show. É bom a gente receber um convite para ir para um casamento. Mas às vezes, receber o convite às vezes pode ser um pouco complicado, porque o convite pode ser mal interpretado algumas vezes. Por exemplo,
tem gente que recebe o convite e acha que o convite não é um convite livre, mas tem gente que recebe o convite e acha que aquilo é uma ordem. Ó, tem uma ordem, você tem que ir, é um negócio pesado. E aí, o convite que deixa de ser um negócio tranquilo, abençoador, bom, o convite se torna um negócio penoso. Porque se tem a impressão de que você recebeu uma ordem, você tem que cumprir com aquilo. Eu não posso deixar de dizer uma coisa. O Evangelho, ele é um convite. Ele é um convite. E é o maior convite que qualquer pessoa possa imaginar. Nesse texto que nós lemos, Jesus está fazendo um convite para a humanidade. Jesus está fazendo um convite a mim e está fazendo um convite a você. O versículo 28 é muito conhecido. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Nós já estamos familiarizados com esse texto. Mas esse convite do versículo 28, vinde a mim, ele só pode ser entendido, ele só pode ser compreendido dentro dos 3 versículos anteriores, do versículo 25 até o versículo 27. Nesses 3 versículos, nós temos 2 afirmações de Jesus. E essas 2 afirmações de Jesus dão sustentabilidade para o convite de Jesus. Vou repetir. As 2 afirmações sustentam o convite que nós temos no versículo 28. E as 2 afirmações de Jesus, elas tratam de um único assunto. O assunto mais importante da humanidade. Não é como ganhar mais dinheiro. Não é a cura do câncer. Não é a cura da AIDS. O maior assunto da humanidade é como nós podemos conhecer a Deus. Seria possível seres humanos tão pequenos, tão falíveis e tão pecadores conhecerem um Deus tão santo? Jesus responde com as 2 afirmações dos versículos 25 até o versículo 27. A primeira afirmação, ele diz que Deus é revelado aos que ele chama de pequeninos. Versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus só é revelado àquelas pessoas a quem Jesus chamou de pequeninos. Quem são os pequeninos? São os nossos filhos. Os pequeninos são as nossas crianças. Não, Jesus aqui, ele não está se referindo a que Deus se revela exclusivamente àquelas pessoas que têm pouca idade. Mas Jesus está falando de uma postura de coração. Jesus está falando da postura humilde de uma criança. A criança é dependente, eu tenho 2 dependentes dentro de casa. E como é bom cuidar delas, né? Como é bom saber que elas são dependentes de mim, eu tenho que assumir elas. Eu tenho que assumir tanto a Lavínia quanto a Liege. E tenho que assumir minha esposa também. Porque eu sou o homem da casa. Mas as minhas filhas, elas são crianças. Elas precisam de mim. Precisam de mim. Jesus aqui está dizendo que os pequeninos são aqueles que entendem que só podem vencer na vida. E só vão vencer não é por força pessoal, mas é porque dependem de Deus. Os pequeninos é a postura do nosso coração, onde a gente compreende que nós seremos vencedores, porque primeiro nós admitimos a nossa fraqueza, e quando nós admitimos a nossa fraqueza, então Deus nos faz fortes. Deixa eu mostrar um vídeo para simplificar, para tentar ilustrar para você o que eu quero me referir com os pequeninos serem frágeis, mas serem fortes e serem vencedores. Deixa eu mostrar para você um vídeo que nós vamos passar.
Esse aí foi um vídeo que foi gravado em Lisboa na final da Champions League que teve agora esse ano. E colocaram a taça e abriu lá a procura de campeões. E aí você viu que os grandes, os fortes, né? Tinha até um cara fortão lá, assim, tipo João Carlos, assim, né? Que tentou levantar a taça e não tirou a taça de jeito nenhum. Mas quando a criança pegava e tirava, todo mundo... o que está acontecendo, né? Quando Jesus se refere exatamente a sermos os pequeninos, é porque através dessa postura simples, singela, nós admitimos que somos fracos e só então Ele nos faz vencedores. Quando nós assumimos a nossa fraqueza, só então receberemos a taça da vitória. E então conheceremos a Deus. Agora, se ficarmos dentro com os nossos pedestais orgulhosos, se ficarmos com uma postura investigativa, para criticar a Deus como um objeto de estudo, colocando Deus como se fosse aqueles sapinhos de faculdade de biologia, para tentar ler a Bíblia e tentar, eu quero agora estudar Deus. E viver de um jeito autônomo ao que Deus espera, nunca encontraremos a Deus, nunca levantaremos a taça. Porque Deus se esconde de pessoas assim. Deus se esconde de pessoas assim. Deus se esconde do soberbo, que diz para Deus e diz assim: Deus, eu sei mais do que você. Deus, os seus planos são piores, os meus planos são melhores. Deus, o Senhor não entendeu ainda. O Senhor não está entendendo que os meus planos são bons. Adota os meus sonhos como sendo teus, porque o negócio vai dar certo, Deus. Deus rejeita e se esconde de pessoas assim. É por isso que Ele revelou os pequeninos, fracos e dependentes. Mas se nós colocarmos o nosso joelho no chão, reconhecendo a nossa inabilidade, reconhecendo que nós somos pecadores, Deus se revelará a nós. A segunda afirmação de Jesus é que Deus só pode ser conhecido completamente por meio de Jesus Cristo. Versículo 27, ele diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha só Jesus conhece o Pai. E só o Filho, só Jesus, pode tornar Deus conhecido a quem Ele quiser. Isso significa o quê? Que Deus é revelado de modo completo e exclusivo na pessoa de Jesus. Fora de Cristo não há revelação completa de Deus. Aí você olha assim: mas eu olho para o céu, porque os céus anunciam a glória do Senhor. Ok, mas o céu não vai dizer para você que você precisa de um Redentor. A criação, ela fala, ela evidencia, mas a criação não vai falar sobre os seus pecados. A criação não vai falar que você é pecador e que você precisa de um Redentor. Nós só vamos conhecer isso quando nós olharmos para a cruz. Lá está a nossa redenção. Lá está a figura exata de como que nós podemos conhecer a Deus. Portanto, nós temos duas respostas fundamentais sobre como conhecer a Deus. Duas respostas a duas perguntas. A primeira: quem pode revelar a Deus? Somente Jesus. Segundo, Deus se revela a quem? Resposta: somente aos pequeninos, aqueles que se reconhecem com humildade e que precisam de Deus. Bom, entendemos que o assunto aqui é conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus só depois de entender que nós podemos conhecer a Deus, é que a gente pode agora compreender o convite que Jesus lança no versículo 28. Vinde a mim. A gente só pode entender o convite de Jesus porque ele falou algo antes. Ele disse: olha, ou o Filho, e revela quem o Pai é.
Portanto, venham a mim. Vinde a mim. Eu disse no início que receber convite é bom, né? Mas o convite de Jesus aqui, ele parece perder um pouquinho a cortesia. Parece que o convite de Jesus perde um pouco a gentileza. Sabe por quê? Porque se você olhar para o convite de Jesus no versículo 28, você vai ver que ele se refere aos seus convidados como cansados e sobrecarregados. Opa, como é que como é que ele manda um convite para mim, ele faz um convite me dizendo que eu sou cansado e sou sobrecarregado? Quem ele pensa que é? Mas quem é que nunca viveu assim? Nós temos vários motivos. Nós temos vários motivos para nos cansar. Os temores da vida, as ansiedades, as tentações, a solidão. Quanta gente sofrendo por causa da solidão. Sentimento de que a vida perdeu sentido. Quanta gente também está cansada porque fracassou tanto na vida e agora carrega o fardo dos fracassos, sem contar o maior fardo de todos, chamado pecado. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Se todos esses pesos que eu falei até agora, eles são estranhos para você, se todos esses pesos, eles são estranhos para nós, nunca iremos até Deus. Nunca. Nós nunca vamos procurar um médico se a gente está muito bem, a não ser que você seja um hipocondríaco. Admitir que nós temos pesos, admitir que nós temos coisas que nos cansam, é o primeiro passo para você aceitar o convite de Jesus. Mas uma outra coisa também precisa ficar clara nessa noite. Que tipo de cansaço é esse? Que tipo de cansaço é esse que Jesus está falando no texto? Ele diz no versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo aqui que o cansaço é na alma. Alma cansada. Entenda, não é cansaço físico. Não é físico. É na alma. Porque a alma é o que mostra a profundidade de quem nós somos. É na alma que está a profundidade dos nossos fardos. A alma é o centro da nossa vida. E olha, nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre a importância da alma para o ser humano. Deixa eu citar alguns para você. Lá em Jó, no capítulo 7, versículo 11. O sofrimento de Jó é visto por ele como a amargura da alma. Alma amarga por conta dos sofrimentos que nós passamos na vida. Outro, 2 textos de Davi. O primeiro, Davi ora no salmo muito conhecido, Salmo 23, e ele pede: Senhor, refrigera a minha alma. Em outra ocasião, ele diz que o louvor a Deus não começa na boca. Sabe esse momento que nós cantamos aqui? Esse momento não começa na boca. Esse louvor a Deus começa na alma. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Em Mateus, nós encontramos outro texto muito conhecido, onde diz assim: olha, de que adianta você ganhar o mundo todo com toda a riqueza, ser bem sucedido, ser promovido, de que adianta seu nome ser colocado entre as alturas em Brasília, no mundo, de que adianta você ganhar o respeito do mundo todo, mas perder a sua alma. Portanto, a sua alma e a minha alma clama. A nossa alma clama. E nós precisamos ouvir o clamor da nossa alma. O clamor do peso que está em nós. O clamor do jugo que nós carregamos. O clamor da nossa alma pedindo por alívio.
E Jesus está dizendo que o alívio da nossa alma só pode ser encontrado nele. E como é que acontece esse alívio da nossa alma? Ele diz que o descanso da nossa alma só pode ser oferecido se nós tomarmos sobre nós o jugo de Jesus. Tomar sobre nós o jugo de Jesus. E aí, com essa palavra, nós temos alguns indícios do que pode cansar a nossa alma. Essa palavra de Jesus pode apontar para mim e para você alguns indícios do que pode nos cansar. O que é que faz a nossa alma cansar? Deixa eu tentar explicar para você aqui a ideia do jugo que Jesus está dizendo. Os meninos em Israel, com 10 anos de idade, eles já conheciam a Torá toda. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todos os meninos, aos 10 anos de idade, sabiam a Torá de cor, a lei de cor. Mas aí, passado esse primeiro estágio, alguns meninos se destacavam, outros, conhecendo de cor, não se destacavam nos estudos da interpretação da lei e voltavam para suas casas. Mas aqueles que se destacavam, eles eram conduzidos a um mestre, conduzidos a um rabino para se aprofundar no estudo da interpretação da lei. E aí esse rabino adotava esses meninos para ensinar para eles toda a lei, toda a escritura sagrada, todo o conteúdo. E aos 14 anos de idade, esses meninos discutiam e eles formavam a classe formadora de opinião, a classe acadêmica que discutia sobre a lei. E tudo o que o rabino ensinava para esses meninos tinha um nome: jugo. O jugo do rabino. Só que uma coisa precisa ficar clara: o jugo do rabino era um jugo pesado. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: olha, os rabinos têm um jugo, os rabinos têm os seus discípulos. Pois bem, eu tenho um jugo, e no meu jugo eu também tenho discípulos. No meu jugo eu tenho pessoas também que vão poder aprender o que é que de fato Deus quer da vida do homem. É como se Jesus dissesse mais ou menos assim: olha, eu tenho uma interpretação sobre a lei, e a minha interpretação é a correta. Porque se nós lermos o Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, o Sermão da Montanha, Jesus interpreta corretamente a lei. É o jugo de Jesus. Só que tem uma diferença entre o jugo dos rabinos da época para o jugo de Jesus. Enquanto que o jugo dos rabinos focava exclusivamente nos meninos que eram bons, nos meninos extraordinários, Jesus chama qualquer pessoa para viver debaixo do seu jugo. Qualquer pessoa. Chamou a mim e pode estar chamando você hoje. A comparação entre o jugo de Jesus para o jugo dos rabinos é uma comparação dentro do campo da experiência religiosa ou da religiosidade. Porque o jugo dos rabinos implicava no dever que esses meninos tinham de cumprir com todas as exigências da religião que a religião impunha sobre os meninos. Mas eu penso que isso tem uma implicação ainda mais profunda. Cumprir com regras está intimamente ligado ao que eu dei o nome de performance, ou de desempenho. Quando nós cumprimos com regras, nós estamos falando de performance. Quando nós falamos em regras, nós estamos falando de desempenho. E deixa eu dizer algo: não há nada que canse mais a alma de uma pessoa do que viver uma vida de performance. Sabe por quê? Porque a performance
ou o desempenho toma o lugar do significado da vida. Viver uma vida de performance ocupa o lugar de viver uma vida cheia de significado. Eu quero explicar melhor o que é uma vida de performance. Para essas pessoas que vivem uma vida de performance, a vida não tem significado nenhum. Sabe o que eu quero dizer com significado? É mais ou menos o seguinte: amanhã é segunda-feira, né? A pessoa que tem significado na vida é aquele sentimento que faz ela acordar amanhã, segunda-feira, e diz assim: mais um dia, é segunda-feira, glória a Deus. Glória a Deus. Viver uma vida de performance é você acordar de segunda a segunda com o mesmo sentimento apático. Viver uma vida apenas e exclusivamente com base no que se pode produzir. Minha performance, meu desempenho. E aí, em busca de uma vida melhor, nós desenvolvemos a nossa performance diária. Em busca de uma espiritualidade mais aflorada, nós atuamos com a nossa performance. E a nossa alma cansa, a nossa alma pesa com a ideia de que temos que fazer a nossa vida dar certo. Quantas e quantas pessoas estão cansados nessa noite, porque estão lutando para fazer a sua vida dar certo, porque o jugo sobre você está grande. Então, essas pessoas fazem das suas vidas uma grande atuação teatral. Vou dar um exemplo. Pessoas que fazem alguma coisa para alguém, mesmo que aquilo que ela está fazendo não tem significado nenhum para ela. Outro, faço para a aprovação do mundo, mesmo que aquilo que eu estou fazendo eu odeio, eu não gosto, não me encaixo, mas eu faço. Protocolo. Acorda de manhã e atua o dia todo numa performance e não está feliz, porque a vida não tem sentido, porque a vida não tem significado nenhum. Almas cansadas são pessoas que buscam o significado das suas vidas sem Deus. Almas cansadas são pessoas que vivem em performance diária sem sentido e sem significado algum. Almas cansadas são aquelas que estão sendo alimentadas por coisas no lugar de Deus. E sabe qual é o resultado? Sobrecarga. O sobrecarregado é aquela pessoa que nada mais é o resultado de tanta performance de uma vida que se perdeu o sentido. E aí, por alguns lapsos dessa vida, por um ato de performance, por um ato de desempenho, numa dessas esquinas da vida a gente acerta, a gente faz algo bom. Então cria-se a ilusão, por aquele momento mágico, de que nós somos a pessoa mais bem-sucedida no mundo. Acertei, eu fiz. Que bom! Minha performance foi boa, as pessoas me aplaudiram, eu fui reconhecido. Mas em seguida, quando colocam a cabeça no travesseiro, a depressão ataca, o vazio existencial aflora. Questiona-se sobre a ausência de Deus, a ânsia por Deus, e etc, e etc, etc. Mas o maior problema de uma alma pesada e sobrecarregada é que uma alma pesada, uma alma sobrecarregada causa uma disfunção em toda a existência da pessoa. São pessoas que não conseguem trabalhar direito. São pessoas que nunca estão felizes com o que estão fazendo.
São pessoas que não conseguem educar os seus filhos. São pessoas que não conseguem manter relacionamentos sadios. São pessoas que sempre acham que estão no lugar errado, com a pessoa errada. São pessoas que não conseguem praticar esportes. São pessoas que estão perdidas. E aí, Jesus diz assim: eu posso dar descanso para a sua alma. Desde que você entregue o seu jugo para mim, e eu vou entregar o meu jugo a você. Mas aí está um problema muito sério. Muito sério. Sabe por quê? Porque assumir que a nossa vida é uma grande performance, sem significado algum, é a gente assumir que a gente está perdendo a vida e que nós somos que nós somos perdedores. E como é difícil você olhar no espelho e dizer assim: eu estou perdendo, eu sou um perdedor, eu sou uma perdedora. Como é difícil você olhar para o espelho e dizer assim: minha vida está indo embora e eu não estou percebendo. Como é difícil você olhar no espelho e dizer assim: hoje é mais um dia e eu não fiz nada que tenha sentido para mim. Como é difícil você olhar para o espelho e dizer assim: eu estou há tantos anos aqui e tudo que eu estou fazendo aqui não tem sentido algum. Eu estou vazio e estou cansado. Cansado. É fácil a gente não assumir o peso da nossa alma. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a viver uma vida sem significado. Sabe o que os pais fazem hoje? Os pais chegam para os seus filhos e falam assim: tem que passar no concurso público. Aí o sonho do menino é ser veterinário. Mas pai, eu gosto de cachorro, eu gosto de gato. Eu gosto. Quando o passarinho está doente, eu fico catando o passarinho por aí para cuidar da patinha dele. E o pai diz: isso não dá dinheiro, você vai passar fome em Brasília, vai fazer um concurso público para ganhar de 20 mil para riba. Porque eu cuidei de você. E vai chegar um momento em que você vai cuidar do papai. E o papai acredita nessa doce ilusão. E sabe o que o menino faz? O menino se curva ao desejo do pai. Estuda 5, 6 anos a fio para passar no concurso público e ganhar 20 mil, 25 mil. Ganha. Esse homem desenvolve família, casa-se, tem filhos. E vive numa depressão profunda. Até o dia em que, sem ninguém entender, ele pega uma corda, amarra no pescoço e se joga e morre. É mais fácil a gente viver em performance, sem sentido. Mas a performance pode levar você para a morte. E para uma vida cansada. Jesus está dizendo assim para você: olha, chega de fingir que a sua vida está boa e está bacana. Eu posso dar descanso para a sua alma. As pessoas vão empurrando a vida até que um dia, acaba. Vão atuando, mostrando que as suas vidas estão cheias de fruto. Mas como eu disse, quando colocam a cabeça no travesseiro, eles pensam assim: o que é que ainda está faltando para mim? Por que minha vida ainda está tão sem sentido e tão sem significado? Assumir o seu fardo é você assumir que a sua vida, ainda que você tenha tanta coisa aqui, assumir o seu fardo é você assumir que a sua vida está perdida. E que sua alma está cansada. E aí Jesus diz assim: vocês podem achar descanso em mim. Mas como é que as pessoas
essas pessoas que estão atuando na vida, que estão se matando todos os dias por uma performance, por um desempenho, e tentam alimentar a alma delas, colocando mais dinheiro na poupança, fazendo viagem para o exterior, comprando roupa bacana, qualquer coisa. Porque isso não alimenta a nossa alma. Alimenta o nosso ego, gostos, nossos sentidos, mas a sua alma continua vazia. Sabe como é que essas pessoas que vivem em performance, elas interpretam essa palavra de Jesus? Olha, achareis descanso para as vossas almas em mim. Elas dizem assim, eu vou achar descanso para minha alma. Sabe quando? Quando eu morrer. Quando eu morrer, eu vou achar descanso. Agora, essa não é apenas uma interpretação das pessoas cansadas na alma. Essa pode ser também uma interpretação de cristãos que vivem divulgando essa perspectiva equivocada sobre o descanso da alma. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um hino aqui no nosso cenário. E se eu bem aqui anotei direito, a Elaine vai poder aqui me ajudar. Hino 201, Elaine. Sabe o que é que diz o hino 201? Vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. Chama, vem pecador, vem. Conhece esse hino? Conhece, né? Quando é que nós cantamos ele? Sabe quando é que nós cantamos esse hino? Quando alguém morre. Não é? Aí nós estamos lá no velório. Aí vamos cantar um hino. Aí nós nos reunimos, cantamos. Vem já, alma cansada, vem já. Não é? Aí a gente não pode às vezes nem botar esse cântico aqui, porque bota o hino na igreja, alguém que morreu, que perdeu um ente querido, com esse não. Nós cantamos esse hino quando alguém morre. Como se a morte fosse o descanso. Ok, eu concordo. Mas o descanso que Jesus promete aqui é também nesta vida. Ainda que as circunstâncias venham a permanecer do mesmo jeito, ainda que nada mude na sua vida, ainda que não haja cura, ainda que as coisas continuem complicadas para você, ainda que você pode ter descanso na sua alma. Porque descansar em Deus e desfrutar do seu jugo não é viver uma vida baseada em performance, não é viver uma vida baseada em desempenho, ou no que eu tenho que fazer de bom para ser alguém na vida. Não. O jugo de Jesus é a certeza de que Ele nos conduz em triunfo, ainda que a gente caia na cama doente, ainda que a gente não consiga um aumento, ainda que a gente não consiga um emprego, a nossa alma está descansada em Deus. Quando eu e a Diana estávamos para casar, nós tínhamos uma autoridade que ninguém podia tirar de nós. Quando a gente estava organizando o nosso casamento, nós tínhamos uma autoridade que ninguém também podia interferir. Sabe qual era a autoridade? Nós convidaríamos quem nós quiséssemos. Nós iríamos convidar quem nós quiséssemos para celebrar conosco aquele momento tão especial na minha vida e na vida dela, que era o nosso casamento. Quem convida tem autoridade para fazer o convite.
Quem convida tem autoridade para fazer o convite. O convite para a alma cansada só vem de um: Jesus de Nazaré. Portanto, sabe por que eu vivo o cristianismo? Eu vivo o cristianismo porque apenas Jesus tem autoridade para convidar almas cansadas e oferecer descanso a essas almas. Só Jesus. Eu vivo o cristianismo porque a alma humana só encontra descanso em quem tem autoridade para oferecer descanso. E quem tem autoridade para oferecer descanso para a minha alma é Jesus. Quem tem autoridade para oferecer descanso para a sua alma cansada e abatida é Jesus. Bem como disse Santo Agostinho, ele disse: inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Eu não posso terminar a série sem falar em nome de Jesus que o convite de Jesus está aberto para você nessa noite. E você pode ter vivido uma vida cheia de performance, atuando dentro da igreja com pura religião, atuando no seu trabalho com puro peso, atuando em todas as vertentes da sua vida, cansado e sobrecarregado, porque a sua vida não tem sentido mais. O que eu tenho para dizer para você é que aquele que promete descanso, nele não há mentira. Porque aquele que promete descanso, vivo está. Porque aquele que promete descanso tem autoridade para oferecê-lo. Chega de performance. Chega de viver uma vida sem significado e sem sentido. Eu quero conhecer a Deus. E eu só conheço a Deus quando eu parar de atuar na minha vida e dizer: Deus, eu estou cansado. E então Ele entra na nossa história e diz: então eu ofereço o meu descanso para você. Esse é o convite do que vive eternamente. Esse é o convite para você nessa noite. Eu vivo o cristianismo porque o Senhor é Rei, porque Jesus é aquele que nos escolheu. Eu vivo o cristianismo porque em Jesus a necessidade do meu coração é cumprida. Eu vivo o cristianismo porque Jesus é a chave da minha salvação. E eu vivo o cristianismo porque só em Jesus eu encontro descanso para minha alma. E essa será a minha oração por você.